paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Habita em mim. Uma frase desse hino cantado, dessa música. E o que seria Cristo habita em mim? Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. E é isso que Ele deseja para cada um de nós. Eu queria que você curvasse sua fronte para que possamos mais uma vez falar com o nosso Senhor. Querido Pai, mais uma vez nós te rogamos que o Teu Santo Espírito habite no coração de cada um de nós. Amém. Senhor Deus, sabemos que em nós não existe nada de bom e é por isso que nós pedimos ao Senhor que habite em nosso coração, nos restaure, nos transforme rumo à eternidade, Senhor. Amém. Nesse momento, pedimos ao Senhor que permaneça conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração para entender a Tua Palavra, esse tema que é importante, de ter um caráter semelhante ao do Senhor, para que naquele grande dia o inimigo não venha dizer ao Senhor que nós somos dele, mas que o Senhor venha dizer: eu morri por ele e por isso ele por amor resolveu, escolheu me obedecer. Esteja conosco, me use, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus capítulo 5, verso 48. Que diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste, ou o vosso Pai que estais nos céus. Esse é um tema muito importante para nós cristãos. Esse é um versículo da Bíblia muito importante que deve a nossa atenção. E se você pegar o contexto desse verso, você vai pegar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o que nós devemos fazer quando usados pelo Espírito Santo. É bem verdade, irmãos, que uma pessoa justa, ela é uma pessoa que vive em harmonia perfeita com a palavra de Deus. Vive em harmonia perfeita e vive constantemente permitindo que o Espírito Santo molde sua vida, o seu coração, que vive cumprindo todos os requisitos de Deus. E não vivendo essa justiça, nós precisamos de algo fora de nós, que é Cristo, que é a justiça de Cristo, que viveu uma vida perfeita e pela fé nele, nós recebemos essa justiça imputada em nossa vida. Ele imputa isso em nossa conta, os seus méritos, a sua vida de obediência. E muitas pessoas pensam que param por aí. Eu queria compartilhar com você uma citação do livro Caminho a Cristo, páginas 61 e 62, que diz o seguinte: Caminho a Cristo, páginas 61 e 62. A partir do momento que pela fé nós aceitamos a justiça de Cristo imputada em nossa vida, nós temos uma responsabilidade. E isso não muda nada. Essa responsabilidade tem que ser realizada, tem que ser cumprida. A irmã White, a mensageira do Senhor, diz o seguinte: a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Nós precisamos cumprir essa justiça. E o que significa justiça? Obediência. Deuteronômio 5, 16, 15 e 16. É isso que significa. Não mudou. Nós precisamos, para obter vida eterna, obedecer. Para a salvação, nós precisamos crer em quem? Em Cristo. Porque foi algo feito fora de nós, a salvação, sem a nossa participação.
pelo qual nenhum de nós poderíamos pagar um preço tão alto. Porque todos nós nos afastamos de Deus. Todos nós somos pecadores. A morte de Cristo revela que Deus, Ele não rebaixou a norma para nos alcançar em nossa situação de pecado. Muito pelo contrário, irmãos. E eu disse isso na lição da Escola Sabatina. A morte de Cristo nos mostra que Ele, através do Espírito Santo, Ele nos eleva para cumprir essa norma de justiça. Essa norma de obediência. Quando cremos que Cristo morreu por cada um de nós, pela fé, quando acreditamos nisso, nós estamos cumprindo o primeiro passo do nosso processo para o céu, que é essa justiça de Cristo, essa justificação, essa salvação, esse perdão. Mas nós temos caminhos a percorrer. Nós temos lutas a ter, vitórias a receber pelos méritos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Deus, Ele não rebaixou a norma para salvar o homem. Ele cumpriu a sua justiça enviando o seu Filho. E a teologia popular, meus irmãos, ela diz o contrário. Ela diz que Deus baixou essa norma. E infelizmente, essa teologia popular aos poucos entra em nosso meio. De que Deus precisou baixar a norma para que pudéssemos cumprir, mas não. A norma sempre permaneceu a mesma, perfeita obediência, mas Ele envia o seu Santo Espírito para nos capacitar e nos elevar, nos restaurar, para viver uma vida de justiça, para viver uma vida de obediência. A Bíblia ensina isso, que ao invés de Deus baixar essa norma, Ele nos eleva. Mas para isso existe uma escolha. Nós estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo nos eleve, porque nós perdemos a imagem de Deus por conta do pecado. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. A partir do momento que permitimos Cristo entrar em nossa vida, em todo o nosso ser, em todo o nosso coração, Ele começa a nos restaurar, porque Ele quer recuperar a imagem do Deus Criador, Todo-Poderoso, justo e amoroso em nossa vida, e mostrar para o universo inteiro quem são os verdadeiros filhos de Deus. Mas para isso, nós precisamos permitir. Para poder rebaixar a norma, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, Deus teria sido misericordioso. E só isso. E nós sabemos que justiça e misericórdia é a base do trono de quem? Do trono de Deus. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, Deus teria sido somente misericordioso. E aí alguém teria que pagar o preço. E com certeza não seria eu e você. Para que Deus pudesse ser justo, Ele precisava enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo Ele foi misericordioso e justo. E a cruz do Calvário nos mostra isso. Vocês conseguem entender que Cristo morrendo na cruz do Calvário é Deus sendo justo e ao mesmo tempo misericordioso? Uma pessoa perfeita precisaria morrer. Uma pessoa que foi obediente até a morte, que não tinha pecado algum, precisava morrer. E esse alguém era Cristo, para que se cumprisse a justiça de Deus. E sendo misericordioso, nos salvar dos nossos pecados.
Foi justamente isso que a cruz quis nos revelar, de que a condição de vida eterna é justamente a mesma que foi no Éden antes do pecado. Perfeita obediência, perfeita justiça. E isso se revela na cruz do Calvário. Agora nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de permitir que Cristo nos comunique essa justiça. Porque a norma não precisa ser rebaixada. Por isso que nós precisamos aceitar o que Cristo fez por nós e o que Ele faz em nós. Para que essa norma não seja rebaixada, nós precisamos permanecer. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus habite em nosso coração. Para que essa norma não seja rebaixada, a norma de Deus, nós precisamos permitir que Deus nos restaure, nos molde, nos santifique, nos ajude a andar. E é por isso que foi enviado o Espírito Santo, para manter o pecador vivendo essa norma. Amém. E nós pecamos, por isso que nós estamos destituídos da glória de Deus. Deus, Ele não vai, irmãos, eliminar. Ele não vai eliminar essa norma. Ele não vai eliminar essa norma para que nós possamos viver a nossa vida. Ele vai fazer diferente. Ele vai nos elevar. Ele vai nos restaurar. Não vai eliminar a necessidade de alcançar essa justiça que foi antes do pecado. Ele não vai eliminar isso. Por isso Cristo morreu na cruz do Calvário. Para mostrar para mim e para você que é possível, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo que foi enviado para mim e para você, alcançar essa norma de justiça. E é isso que Ele quer fazer para nós dos últimos dias. É isso que Ele quer fazer na última geração. Ele quer, através de nossa vida, mostrar para o universo inteiro de que Satanás está mentindo, de que ele é um mentiroso. E Deus, Ele quer mostrar isso através da nossa vida, através dos nossos relacionamentos. A justiça, Deus protege a integridade de sua lei. Ele é justo e justificador. Justificando o pecador, sem a morte de Cristo, Deus seria somente misericordioso e não justo. E eu cito um exemplo para você. Se você tem uma loja em qualquer lugar, existe aquele fiscal que vai fazer uma análise na sua loja, dentro da sua loja. E quando ele chega na sua loja, existe algo que está irregular. Ele, como um homem justo, cumpridor da lei, ele vai te autuar numa multa que você vai precisar pagar. Porque você não está de acordo com os requisitos da lei. Mas ao lado tem outra loja em que ele vai. Só que quando ele chega nessa outra loja, o dono da loja é seu amigo de muitos anos. Ele vai precisar ser justo. Só que ele não vai cobrar aquela multa. Ele está sendo justo? Ele está sendo o quê? Misericordioso. Para ele ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, ele precisa aplicar a lei e fazer o quê? Aplicar a multa, mas quem paga essa multa? Ele. Justo e misericordioso. Ele aplicou a justiça do Estado, da prefeitura que seja, mas ao mesmo tempo ele foi misericordioso. Ele pagou, tirou do seu bolso e pagou essa multa. É isso que Cristo faz, é isso que Deus faz com cada um de nós. Justo e misericordioso.
deu a sua vida pelos nossos pecados. Satanás olha para mim e para você e diz o seguinte: esse é meu, porque ele pecou. Mas Cristo chega para ele e fala o seguinte: não, eu morri por ele, então ele é meu. Mas basta somente Cristo dizer: não, eu morri por ele? Basta somente isso? Satanás fala: você morreu por ele, mas ele continua transgredindo a sua lei, ele continua numa vida de pecado. E como foi dito ali na lição, são esses os seus soldados? São esses a quem o Senhor morreu por eles na cruz do Calvário? O Senhor morreu por eles, mas eles continuam transgredindo a sua lei. Então o Senhor não está sendo justo. Eu também continuo, então eu também tenho que ter parte aí nesse negócio aí. E é isso que ele vai dizer no dia do juízo. A mesma coisa foi com Moisés. Jesus Cristo foi para ressuscitar o corpo de Moisés e Satanás disse: não, ele é meu. Ele pecou, ele é meu. Cristo fala: não, ele é seu? Não é. O selo do caráter dele, ele permitiu que eu colocasse, porque ele se arrependeu dos seus pecados. E ele permitiu que eu mantivesse a vida dele em santidade. Então ele é meu. Ele é meu. Isso é o que acontece, meus irmãos, com cada um de nós. Cristo morre por nós, mas ao mesmo tempo ele é justo e misericordioso. Nós não podemos separar justiça e graça. Justiça e misericórdia. Nós não podemos separar lei e graça. Nós não podemos separar justificação e santificação. E quando essa teologia popular faz isso, nós temos uma teologia manca, sem sentido. Nós não temos uma vida cristã produtiva. Quando nós separamos a justiça e a misericórdia, a justificação e a santificação, quando nós fazemos isso, nós estamos rebaixando a norma. E isso não pode acontecer em nossa vida e nem em nosso meio. Ah, mas Senhor, eu não obedeci perfeitamente. Tudo bem. E o que você acha da sua falta de obediência, do seu passado? Senhor, eu acho que não está de acordo com seus princípios. Eu acho que eu fui falho e a minha vida foi miserável. Ok, você reconhece isso. Então agora permita que eu, daqui para frente, seja justo com você e misericordioso, enviando o meu Santo Espírito para que você permaneça uma vida santificada através de mim, não de você. Você escolhe. Quando você escolhe e dá o primeiro passo, eu vou e te ajudo com o poder, porque eu sei que você não é capaz disso. Você é fraco. E quando isso acontece, nós temos uma vida de vitória em Cristo. É bem verdade que Deus, Ele vai levantar homens nessa igreja, na igreja mundial, que não se compram e não se vendam. É bem verdade que Deus, nos últimos dias, meus irmãos, Ele vai levantar pessoas em que não temeram chamar o pecado pelo nome, em que permitiram que o Espírito Santo fizesse uma obra tão grande em sua vida, em que as pessoas irão olhar para essas pessoas santificadas, com um caráter semelhante ao de Cristo, e vão dizer: esse é um verdadeiro Filho de Deus. Quero compartilhar com vocês algumas citações, e essa diz em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 527. Cristo
assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo, para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado. Que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder. É o Senhor que está dizendo. Nós só precisamos permitir. Quando isso acontece em nossa vida aqui, nós podemos dar testemunho lá fora. E quando isso acontecer, tenha certeza que nós podemos dizer: Jesus em breve virá. Amém. E não tardará. Medicina e Salvação 253. Nossa obra é procurar alcançar em nossa esfera de ação, e já a gente vai explicar um pouco sobre essa nossa esfera. Nossa obra é procurar em nossa esfera de ação a perfeição que Cristo alcançou em sua vida terrena, em cada aspecto de sua personalidade. Ele é nosso exemplo. Em todas as coisas devemos procurar honrar a Deus em caráter. O ficar diariamente aquém dos reclamos divinos constitui perigo para a salvação de nossa alma. Precisamos compreender e apreciar o privilégio de que Cristo nos investe e mostra nossa determinação de alcançar a mais elevada norma. Devemos confiar inteiramente no poder que Ele nos prometeu dar. Foi Ele que nos prometeu. E por que não crer? E por que não confiar que Ele realizará isso em nossa vida? O problema é que eu não tenho fé. E quando eu não tenho fé de aceitar que isso pode acontecer em minha vida, eu digo que isso é impossível. Eu digo que isso é falácia. Eu digo que isso aqui nesse mundo não vai acontecer. O problema é quando eu não quero. E quando eu não quero, eu me levanto para dizer que esse é um texto fora do contexto. A nossa fé pode mover montanhas, não é isso que a Bíblia diz? E quando nós temos uma fé do tamanho de grão de mostardas, e eu tive essa experiência essa semana, e já eu explico para vocês, Cristo pode realizar coisas em sua vida que até Satanás duvida e não imagina. Exaltai-o 124. A ordem, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, Mateus 5,48, nunca teria sido dada se não houvesse sido tomadas todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos em nossa esfera, como Deus é na sua. Amém. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que essa ordem, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, não teria sido dada se não fosse possível isso acontecer. Amém. É isso que o Senhor está nos dizendo. Ele disse que é possível, por isso Ele ordenou. E Ele disse que nós não iremos ficar aquém do seu poder, para isso ser realizado em nossa vida. Cristo pode nos conceder esse poder. E é por isso que em todos os lugares eu apelo para que nós possamos crescer em fé, crescer em graça, crescer em oração, crescer em comunhão, para que possamos ser fortalecidos. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Isso aqui descreve melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Marcos capítulo 4, versos 26 a 29.
Disse ainda: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Semente é a palavra de Deus. A terra significa o caráter do homem. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso é um mistério. O desenvolvimento do nosso caráter. O caráter semelhante ao de Cristo, nós não conseguimos perceber. Nós só de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, nós seguimos rumo ao alvo. O desenvolvimento da planta é um mistério. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, justificação. Depois a espiga, santificação. E por fim, o grão cheio da espiga, na espiga. O que significa isso? E isso tem que ocorrer quando? Antes ou depois da vinda de Cristo? Porque quando a espiga, quando o grão está cheio, Cristo vai vir para quê? Meter a foice. Essa é a ceifa. Quando ele entende isso aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. A colheita ainda só não aconteceu porque o fruto não está pronto. O fruto, ele não está pronto. No momento em que me converto, se eu não vivo a luz que eu tenho, eu estou morto. Eu estou morto porque diz aqui: e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Chegou a ceifa, Cristo veio, está maduro, ele leva embora. Agora, esses 2 meses atrás eu aprendi. Quem já plantou milho? O Marcelino falou que plantou milho esse dia lá. Quando você planta, que ele começa a brotar, só que ele ainda não deu os grãos, o que você faz? Você bate nele, você arranca ele e joga fora? O que você espera? O tempo. E aqui nós estamos já falando de perfeição de caráter. Caráter semelhante ao de Cristo. E é preciso entender que existe diferença de perfeição de caráter para perfeição de natureza. Se você está vendo que ainda não chegou o tempo, por que você vai cobrar se não chegou o tempo? Por que você vai bater, vai machucar, vai arrancar se não chegou o tempo? Mães, uma criança, o seu filho fala? Não. Seu filho fala, né? Dá para entender. Seu filho fala? Você vai bater no seu filho por causa disso? Porque ele tem um tempo para isso. Uma criança que está na 3ª série, ela não é analisada pelo conhecimento que tem. Ela é analisada pelo que ela está fazendo com esse conhecimento. Ela é totalmente diferente de uma pessoa que está na faculdade. E uma criança de 5 anos, ela pode ser mais inteligente do que uma pessoa que está na faculdade. Porque se você avalia uma pessoa pelo conhecimento que ela tem, você está errado. Você tem que avaliar a pessoa pelo que ela faz desse conhecimento. Amém. Você tem que avaliar por isso. Eu não posso julgar o meu filho, como foi dito na lição, se as tentações que para ele é difícil, para mim é fácil vencer. Eu não posso julgar o meu filho por isso. Talvez o meu filho seja mais inteligente do que eu. O caráter do meu filho está mais perfeito do que o meu, porque ele está vivendo aquilo que ele sabe. E aquilo que eu sei eu não estou.
É assim que precisamos avaliar. Não pode haver vida sem crescimento. Se eu recebo luz e eu não vivo, não tem vida. Se eu me converto, tive o estudo, eu não vivo, estou morto. A planta ou deve crescer ou deve morrer. Assim como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, assim é o crescimento do caráter. Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. Orientação da criança, 162. Caráter perfeito não é uma vida sem pecado. Caráter perfeito é viver a luz que tem e que vai receber. Vida sem pecado eu falo porque todos nós somos pecadores porque pecamos algum dia em nossa vida. Caráter perfeito se mostra a luz que nós recebemos e que nós estamos recebendo e que iremos receber e que eu estou vivendo de acordo com toda essa luz. Isso é caráter perfeito. E é isso que Deus quer fazer em nossa vida. É isso que Ele quer realizar. Agora, essa passagem aqui todos vocês já conhecem, parábola de Jesus 69. De acordo com o que nós estamos vendo aqui, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que Cristo está aguardando para ele voltar? O caráter dele refletido em nós. Isso é uma ordem e ao mesmo tempo é uma promessa. Porque vocês têm que ter um caráter semelhante ao meu, agora se virem. Não é assim.